Nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 19 horas, no Armazém Guimarães, vai haver o lançamento do livro Maceió em Guerra, Exclusão Social, Segregação e Crise da Segurança Pública. O autor, o escritor, historiador Geraldo Magela, que está aqui conosco. Magela, muito obrigado pela presença, lançamento de mais um livro e realmente o clima é esse? Exatamente. Aqui em Maceió. Flávio, antes de tudo eu quero lhe agradecer a oportunidade, mais uma vez. Realmente Maceió vive esse ambiente, né? Os números oficiais da segurança pública são números de guerra. E essa guerra, ela está, para usar uma expressão também do teatro de guerra, os bairros estão conflagrados, porque você tem bairros com taxas de homicídio altíssimas, né? E Maceió tem 50 bairros, dos 50 você tem 15 bairros, que eu denominei de área vermelha, onde ocorre algo como 64% a 65% dos homicídios nesse período que eu pesquisei, de 2012 a 2016, nesses 15 bairros. Então, esses bairros, boa parte deles são bairros na parte alta da cidade, são bairros vizinhos e tão grave quanto a situação é que você não tem uma reação do ponto de vista estrutural, com políticas públicas para conter a violência. Quer dizer, você não tem políticas públicas integradas com a prefeitura, na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do lazer. E a segurança pública entraria como parte dessa grande política estruturada nos bairros. Como você não tem isso, você só tem a polícia nos bairros e o rabecão do IML para recolher cadáver, né? Magela, a manchete da Gazeta de Alagoas desse final de semana é justamente baseado no conteúdo do seu livro. E o título fala em 7.000 assassinatos em Maceió nos 5 anos do governo Renan Filho. É isso mesmo? E houve uma redução, justiça se faça, houve uma redução. Quando você tem comparativa aos anos anteriores. Ano a ano está havendo uma redução. De um modo geral, em todas as faixas, exceto a faixa que vai do 0 aos 29 anos. Essa continua crescendo. Então você tem um homicídio, um genocídio na população jovem, crianças, adolescentes e jovens, que vem sendo massacrada nos bairros de Maceió, na cidade de Maceió. Isso é um fenômeno nacional? Pode ser um fenômeno nacional, mas aqui você não tem nenhum tipo, eu repito a dizer, e coisa que eu já venho falando há bastante tempo, eu e muitos pesquisadores dessa área já vêm falando há bastante tempo. Como você tem um Estado desarticulado, não há como conter a juventude diante das facilidades do tráfico, de outros tipos de criminalidade que ocorrem. Então você não tem como oferecer como opção. Olha, você tem o campo de futebol, você tem a quadra, você tem o jogo de xadrez, você tem a biblioteca, você tem a possibilidade de se profissionalizar. Não há nenhuma opção desse tipo oferecida para a juventude. Então a opção que a juventude encontra como a opção de renda e também de um certo fetiche pelo poder que o tráfico oferece, elas vão. Essas pessoas estão vivendo numa cidade com uma boa parte da população vivendo em condições terríveis de pobreza e de vulnerabilidade. Então, se o Estado, e aí eu digo o Estado como um todo, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, o Ministério Público e mais a sociedade civil, se não tiver um trabalho conjunto em torno disso, se só for prender e jogar no cadeião, você está prendendo por motivos fúteis, boa parte dessas prisões, e entregando na mão do crime organizado, que está muito bem instalado nos presídios, e aí você tem uma mão de obra facilmente recrutada e dependente do crime organizado para operar na rua. Bom, o governo do Estado, reconhecidamente, tem feito muitos investimentos na aquisição de viaturas, na aquisição de equipamentos, e isso aí, de fato, não basta. Precisaria ser algo mais que você está colocando, é isso? No mundo inteiro, onde só investiu nisso,
não houve redução da violência. Essa redução que ocorre, ela é circunstancial. Na hora que a polícia identifica um determinado grupo criminoso num determinado bairro ou cidade, e ao desmantelar esse grupo, durante algum tempo a criminalidade naquele ambiente reduz, ou então acaba naquele momento. Ela vai ressurgir de outra forma. Você vai ter que ter barreiras de contenções do ponto de vista das políticas públicas sociais para evitar que a juventude entre nesse descaminho. Então, como isso não tem um Estado estruturado, você vai ter a polícia como a única opção que o Estado oferece para conter a violência. Não vai conter. E a polícia também é fator de violência. Magela, qual o impacto das drogas nesse contexto de violência em Maceió? É grande, mas ninguém pode mensurar, porque não há estudo concreto sobre isso. Veja, acontece um homicídio no bairro, cara diz, não, isso aí foi a briga de facção, isso aqui foi acerto de conta com o tráfico que comprou e não pagou, etc. Então, tudo isso fica no limbo de você botar na conta do tráfico. E nem todos os crimes que estão ocorrendo em Maceió, ou vêm ocorrendo em Maceió, e em boa parte do Brasil, é originário disso. Você tem outros fatores que estão agindo na sociedade que desencadeia essas ações violentas e, muitas vezes, o homicídio. Por exemplo, torcida de futebol. É fácil você dizer, não, a torcida A, ou B ou C, ela está lá com o que tem o tráfico, tem isso, tem o comando. Não é bem isso. Não é bem isso. Pode ter isso? Pode. Mas tudo não pode ser isso. É muito simples você debitar na conta do tráfico esse tipo de problema. Bom, um outro problema que está acontecendo no momento, nesse exato momento, é o fato de o governo não querer remunerar adequadamente aqueles policiais, principalmente delegados, que estão ocupando 2, 3, 4 delegacias ao mesmo tempo. O governo não está querendo oferecer a contrapartida em termos financeiros. Estão trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. Até que ponto isso influi? Esse quadro diminuto veja quantos mil inquéritos não foram concluídos. São milhares de inquéritos que não foram concluídos. Então, há uma certeza. De cada 10, talvez um, seja um homicídio, um inquérito seja concluído satisfatoriamente. Não significa que você se conclua os inquéritos do ponto de vista satisfatório. Você pode concluir no chute, que boa parte acontece isso. Porque você tem uma quantidade muito pequena de delegados desmotivados e você não tem uma segurança pública que ela seja capaz de gerenciar. Um dos fatores na segurança pública é a questão da gestão. A gestão da segurança pública hoje é semelhante a de 10, de 15, de 20, de 30 anos. Você tem algumas ferramentas modernas que vem sendo usada, mas a modernidade não entrou integralmente na segurança pública. Então você tem um hiato entre esse descompasso de gestão, o que está acontecendo de não ter políticas públicas e o crescimento exponencial das ações das organizações criminosas. Então você tem tudo isso por quê? Porque você tem um mercado de droga. As drogas não são uma coisa que ela apareceu, caiu do céu. As drogas têm um mercado. Se tem mercado e tem consumidor, isso vai sendo operado com muito mais rapidez do que todas as ações do Estado. Magela, que avaliação você faz desse projeto Ronda nos Bairros, que começou há cerca de 2, 3 anos atrás? Olha, veja, você cria a Ronda dos Bairros e acaba praticamente, ninguém fala mais na polícia comunitária, ou a polícia de aproximação. Todos os países que investiram cientificamente nesse tipo de policiamento, o resultado é satisfatório. Todos, pode pesquisar em todos. A literatura farta para tal. Você criou a Ronda do Bairro e, por exemplo, o Carminha, onde tem a polícia comunitária, ela está praticamente abandonada. Porque o sujeito fardado, com o carrinho amarelo andando na rua e tal, dá uma sensação na Ponta Verde, na Jatiuca, nos bairros onde está, no Jacintinho até, de que há uma segurança. Seria importante integrar a polícia comunitária do Jacintinho com a Ronda
Ronda dos bairros. Você tem um programa unificando tudo isso. Você tem Hoplite num canto, você tem ronda e tem polícia comunitária. Qual o resultado disso? Não se presta conta, por exemplo, do ponto de vista do que cada uma dessas ações tem feito de positivo. Os acertos e os erros. Claro que tem acerto e tem muitos erros. Quais são? Para corrigir. Outra coisa, você teria algum dado que pudesse comparar a situação de Maceió com outras capitais brasileiras? Proporcionais. Maceió reduziu a violência. Houve uma redução. Maceió foi durante muito tempo a principal capital, a capital mais violenta. Mas os índices ainda são altíssimos. Então, todas as comemorações feitas na redução de homicídio, eu sempre digo, se você reduz um homicídio, uma pessoa deixou de morrer, isso merece uma comemoração. No entanto, você tem que ter sustentabilidade, e essa sustentabilidade na redução só é dada com uma política integrada de segurança pública. E política integrada não é só a Polícia Civil com a polícia Militar. A Polícia Civil, a área de segurança com a sociedade e com as outras áreas do Estado. Porque um ambiente de muito atrito, de muito conflito, são as escolas, públicas e privadas, nos bairros, dos mais ricos e aos mais pobres. Você encontra muito conflito. Como evitar o conflito ou como mediar o conflito? Você teria que ter uma política em cada uma das escolas de redução do conflito. E essa redução é no diálogo, ela não é militarizando, ela não é levando a polícia, a não ser num caso extremo. Mas do ponto de vista das brigas, do bullying, de tudo isso, do próprio consumo de droga dentro das escolas, que ocorre aqui na Jatiuca, na Ponta Verde e no Jacintinho ou em qualquer grota. O consumo de droga existe nas escolas, como existe em qualquer canto da sociedade, em qualquer área da sociedade. Então, como você mediar esse conflito? Como reduzir os danos? A redução de danos é no diálogo, não é na força bruta. Porque se você pegar todo garoto que foi encontrado fumando maconha e levar para o presídio, nós vamos ter uma boa parte da população da cidade nos presídios. Resolveu o problema? Não. Você entregou mão de obra barata e fácil para o tráfico. Bom, Magela, o seu livro Maceió em Guerra, Exclusão Social, Segregação e Crise da Segurança Pública vai ser lançado, repito, nesta quinta-feira, às 7 da noite, no Armazém Guimarães. E eu lhe pergunto, aonde adquirir esse livro depois do evento? Olha, esse é o grande problema de Maceió. Nas redes sociais eu vou colocar e vou tentar falar com algumas poucas livrarias que aceitam livros de autores alagoanos. Esse é o drama de todo autor, todo escritor alagoano, é ter aonde comprar após o lançamento. Por quê? Isso é só com o autor alagoano? Porque você, por exemplo, para botar na livraria leitura, você tem que mandar o livro para Belo Horizonte, para eles aprovarem em Belo Horizonte. Isso demora 6, 7 meses. Então, as grandes redes do shopping, elas não pegam, ela pega, por exemplo, de uma editora como a Edufal. Está lá os livros da Edufal. Os meus livros publicados pela Edufal, alguns se encontram lá. Os outros que não foram publicados pela Edufal não vão para lá. Porque tem que ser aprovado lá em Belo Horizonte, na sede da livraria. Ok, nosso muito obrigado então ao escritor e historiador Geraldo Magela pela sua presença aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.